Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à Jornada Desansiedade. Hoje nós vamos falar sobre um tema que toca profundamente a experiência humana, a resiliência, aquela força silenciosa que nos faz continuar, mesmo quando tudo parece perdido. E mais do que isso, quero te mostrar como a ansiedade, quando compreendida e canalizada de forma certa, pode ser um impulsionador para o crescimento pessoal e emocional. Pode ser que talvez você esteja passando por um momento difícil. E talvez ouvir a palavra ansiedade já te traga um aperto no peito. Mas fica comigo até o final dessa aula, porque o que a gente vai explorar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a ansiedade, o medo e os desafios da vida. Não dá para ter uma vida sem ansiedade alguma, mas nessa aula vou te mostrar como viver uma vida com mais sentido, mesmo com a ansiedade presente. Então, roda a vinheta para a gente poder começar. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Jornada dessa Ansiedade. Aqui eu ensino as pessoas a transformar a ansiedade em confiança e autocontrole. Ou seja, a ideia aqui não é eliminar a ansiedade, mas sim desvendar essa energia de vida e usar a nosso favor de forma produtiva. Eu sou Pedro Zato e o tema de hoje é resiliência. Primeiro, vamos falar o que resiliência não é. Quando falamos em resiliência, muitas pessoas imaginam alguém que aguenta tudo, que nunca desmorona, que enfrenta qualquer tempestade sem se abalar. Mas isso, na verdade, não é resiliência. Isso é negação emocional. E o que é rígido demais, mais cedo ou mais tarde, acaba por se quebrar. A verdadeira resiliência é diferente. Ela é flexibilidade emocional. É a capacidade de sentir, sofrer e se abalar, e ainda assim voltar a se levantar. É olhar para a dor e dizer: isso me machucou, mas não me define. O conceito da resiliência na física é a capacidade de um material ou sistema de recuperar a sua forma original após ser submetido a uma força de deformação. O material que volta ao seu estado natural é um material mais resiliente, como uma esponja de lavar louça, por exemplo. Se você pegar uma esponjinha e apertar, ou seja, exercer uma pressão sobre ela, você solta e ela volta ao seu estado normal. Já se você pega uma barra de ferro e exercer uma pressão sobre ela e depois você soltar, ela vai ficar torta. Então o conceito da resiliência é isso. Quando você, como ser humano, após ser submetido a um evento de pressão, você consegue retornar ao natural, ao seu estado normal. Mas não é só isso. Também volta com muitos aprendizados, pois, após ser submetido a uma experiência de vida, você jamais se torna a mesma pessoa que você era antes daquele evento acontecer na sua vida. A psicologia positiva define resiliência como uma capacidade de adaptação diante da adversidade. E não é sobre ser invencível, é sobre ser inteiro, mesmo quando há rachaduras. Assim como acontece na arte do kintsukuroi, a arte japonesa de reparar cerâmica quebrada, unindo as peças com laca misturada ao pó de ouro, prata ou platina, dá-se o destaque à beleza das cicatrizes, ao invés de escondê-las, refletindo a filosofia de aceitar o imperfeito e a passagem da vida. A pesquisadora Brené Brown, uma das maiores vozes sobre vulnerabilidade, diz que a vulnerabilidade não é o oposto de coragem, ela é o berço dela. E é exatamente isso. Ser resiliente é ter coragem de sentir tudo e ter a força para continuar apesar disso. A resiliência não nasce no conforto, ela nasce no caos. E no meio da dor, da dúvida e da ansiedade que a gente descobre o nosso potencial. E o que a neurociência fala sobre a superação? Quando enfrentamos uma situação desafiadora, o cérebro ativa duas estruturas principais. A amígdala cerebral, responsável pelos medos e pela resposta de luta ou fuga, e o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisão, planejamento e regulação emocional. Em momentos de estresse intenso,
a amígdala assume o controle. Ela dispara o alarme e todos os sintomas do corpo para se preparar para reagir diante de uma situação. Coração acelerado, respiração curta e músculos tensos. E é aqui que entra a diferença entre sofrer e crescer com ansiedade. Pessoas resilientes não têm menos ativação da amígdala. Elas ativam o córtex pré-frontal de forma mais rápida. Elas respiram, refletem e se observam, e aos poucos o cérebro aprende a regular a própria resposta. Isso é neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de reconfigurar com base nas suas experiências. Cada vez que você enfrenta o medo e sobrevive, o seu cérebro registra: eu consegui, eu consigo lidar com isso. Essa é a base biológica da resiliência. Não é talento e nem genética, é treino mental e emocional constante. E o mais fascinante é que qualquer pessoa pode desenvolver isso, inclusive você. Então, ansiedade é inimiga ou aliada? Ansiedade é uma emoção humana, visceral e ancestral. Ela foi essencial para a sobrevivência da nossa espécie. É ela que faz o corpo reagir a ameaças, planejar o futuro e nos manter vivos. O problema é quando a ansiedade toma o controle e começa a controlar você. Mas quando aprendemos a reconhecer seus sinais e usá-los como bússola, ela pode se tornar um propulsor para o crescimento. Essa é a chamada ansiedade funcional. O nível saudável de alerta que te mantém em movimento, focado e atento. Aquele frio na barriga antes de uma apresentação importante. É o coração acelerado antes de tomar uma decisão difícil. Essa energia pode ser paralisante ou transformadora. Depende de como você a interpreta. Em vez de dizer, estou ansioso, tem algo errado acontecendo, experimente dizer, estou ansioso porque isso é desafiador para mim. Esse simples ato de reinterpretação muda toda a resposta do corpo. O cérebro entende, ok, isso não é uma ameaça, é um desafio, e a ansiedade se transforma em foco e motivação. Existe a metáfora do bambu chinês, que por anos desenvolve raízes profundas sem aparecer. Então, quando nada parece crescer, no 5º ano, o broto sai da terra e pode crescer rapidamente 12 metros em um ano, mostrando que o esforço contínuo, mesmo sem resultados visíveis, é importante. Isso demonstra que a preparação ocorre em um período de invisibilidade, mostrando paciência e perseverança. E até a flexibilidade para se curvar diante das adversidades o torna mais forte do que algo rígido. A metáfora do bambu nos ensina sobre paciência, flexibilidade e crescimento. A história está cheia de pessoas que transformaram dor em propósito. Pense em Nelson Mandela, que após 27 anos preso, saiu disposto a promover a paz e não a vingança. Pense em Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente do Holocausto, que escreveu o livro Em Busca do Sentido. Ele relata que quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Ele afirma que mesmo no sofrimento mais extremo, a mente humana pode encontrar propósito. E é esse propósito que nos torna resilientes. Há também histórias silenciosas, como a sua, como a minha, e de tantas outras pessoas que enfrentam a ansiedade todos os dias, que levantam da cama mesmo sem vontade, que seguem cuidando dos outros mesmo quando estão esgotadas. Isso também é superação. Isso também é força. E como podemos cultivar a resiliência no nosso dia a dia? Aqui vão algumas práticas que ajudam a fortalecer a resiliência emocional. Primeiro, autocompaixão. Pare de se culpar ou de se punir por sentir. Fale consigo mesmo como falaria com um amigo querido. Eu estou fazendo o meu melhor, nas condições que tenho. Repita isso quando o perfeccionismo te cobrar demais. Segundo, regulação emocional. Use técnicas como respiração consciente, que já falei em outros vídeos aqui no canal. Inspirar por 4 segundos, segurar por 7
e soltar por 8 segundos. Isso ativa o nervo vago, responsável pela resposta de calma no seu corpo. Terceiro, propósito e valores. Pergunte-se, por que isso é importante para mim? O propósito é que nos dá sentido ao sofrimento. Quando estiver prestes a abrir mão de algo, lembre-se por qual razão começou. Quarto, rede de apoio. Falar sobre o que sente não é sinal de fraqueza, é autocuidado. Compartilhar vulnerabilidades com as pessoas certas cria conexões reais. Quinto, flexibilidade cognitiva. Questione seus pensamentos automáticos. Nem tudo o que você pensa é verdade. A mente ansiosa cria cenários extremos e você pode aprender a desarmá-los. Essas práticas, quando repetidas, reprogramam o cérebro e fortalecem a mente. E aos poucos, a ansiedade deixa de ser uma vilã e passa a ser uma aliada. A ansiedade é um lembrete que você se importa, que você está viva, que algo é importante para você. Então, ao invés de lutar contra ela, escute o que ela tem para te dizer. Talvez ela esteja te pedindo descanso. Talvez esteja te mostrando que os resultados que você está colhendo não estão bons e precisa mudar algumas ações. Ou talvez esteja apenas te preparando para algo melhor. O controle não vem de eliminar a ansiedade, mas de conhecê-la, aceitar que ela existe e acolhê-la. Quando você diz, ok, ansiedade, eu reconheço e vejo você, ela começa a perder força, porque agora sou eu quem estou no comando. A vida sempre vai nos desafiar. Cada vez que você enfrenta um obstáculo e escolhe continuar, você está construindo resiliência. Como bambu, você está fortalecendo algo invisível, mas real. Uma força interna que te sustenta quando tudo parece desabar. Lembre-se disso. A dor ensina. O medo orienta. A ansiedade, quando acolhida, impulsiona. Então respire fundo, olhe para o seu caminho e reconheça a sua trajetória. E confie, pois você é muito mais forte do que imagina. E se essa aula fez sentido para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Gratidão por estarem aqui nessa jornada e até a próxima aula.